Olá pessoas, bem-vindos ao terceiro vídeo dessa aula de imagens construtivas e vamos começar agora de cara já localizando as bacias gerais. A gente tem, essa é uma figurinha do artigo do Caude e colaboradores de 2013, que ele fez um trabalho muito bacana, que ele pegou as bacias gerais, sejam as de Foreland, as do tipo de retroarco, de trincheira, anti-arco, e até a margem passiva, e ele relacionou qual que seria o registro isotópico delas para simplesmente fazendo uma análise de detríticos, de zircões detríticos, eu saber em qual ambiente eu estaria. Eu vou deixar na descrição esse artigo que é bem bacana e interessante, e aqui a gente está agora basicamente no regime extensional. Vimos até agora saindo da fase rio-lagos, lagos-mar e entramos na margem passiva propriamente dita. Agora vamos de cara para essa parte aqui, para a parte das dorsais meso-oceânicas. Elas são os limites das margens construtivas, são grandes centros de espalhamento. A gente tem mais de 50 mil quilômetros de margem construtiva exposta mundo afora. Elas são esses grandes limitadores que estão presentes para tudo quanto é canto do globo. Só para dar um remember, o tanto que a crosta continental é diferente da crosta oceânica. A crosta continental ela é muito mais descontínua em termos de acamamento. A continental é muito mais espessa que a oceânica, porém é muito menos densa. A oceânica é mais densa. Em termos de idade, como a crosta oceânica é consumida direto, a mais antiga tem por volta de 180 milhões de anos. Grande parte dela formou nos últimos 60 milhões de anos para cá, enquanto a crosta continental a gente sabe que tem registros para mais de 4 bilhões de anos aí de idade. Em termos de tectonismo, logicamente nós temos mais registros na continental do que na oceânica, até porque a gente mede muito mais aqui. Agora, a atividade ígnea nas dorsais mesoceânicas é imbatível, ela é muito grande. E isso daí fica muito bem refletido na velocidade de onda P e onda S. Por serem muito adelgaçadas, acaba que a astenosfera está logo ali, está pulando ali, e quando você vai fazer uma medição de onda, ela já praticamente cai na zona de baixa velocidade. E essas regiões de limite de placa construtivo, elas têm logo abaixo uma região que seria de manto anômalo. São as anomalias térmicas, quando a gente leva em consideração a Terra burquiana, eu já havia comentado isso no primeiro vídeo, o limite dituso realmente pega muito essa região de margens construtivas. Tanto o limite ocidental dituso quanto o limite oriental do Jason coincide com centros de espalhamento, seja do Atlântico, seja para a placa de Nazca aqui, onde a gente também tem uma região de centros de espalhamento no Pacífico. E essas regiões correspondem a uma parte do manto que é um pouco anômalo, essa parte das dorsais mesoceânicas. A gente tem uma forte anomalia Bouguer negativa, como dá para ver naquele gráfico lá de cima, e ela corresponde a topos da região de baixa velocidade barra baixa densidade. O que é interessante pensar aqui é a anomalia Bouguer negativa, ela indica para baixa densidade. Mas se a astenosfera está subindo, por que essa densidade seria baixa? Se for ver, não tem noção. A astenosfera, teoricamente, ela é mais densa. O manto subindo ali seria mais denso do que a crosta. Mas a região abaixo das dorsais mesoceânicas, ele é um manto anômalo. Tem uma expansão térmica do material mantélico sobre as cristas. Essa expansão é simplesmente porque é uma zona de descompressão e logo que sai ela é seguida de uma contração à medida que você vai se afastando da fonte de calor. Então você tem uma descompressão, uma expansão e acaba que esse material fica fundido. Por ele estar fundido já dá realmente assim uma reorganização, uma mudança de fase mineral e acaba que a anomalia Bouguer vai indicar esse manto anômalo com uma fase mineral anômala como uma densidade, uma anomalia negativa de densidade. O manto ele é mais leve, entre aspas, nessa região. Falei o entre aspas e coloquei entre aspas porque é entre muitas aspas esse leve. Na verdade é uma mudança de fase mineral e é uma descompressão
que leva a ter essa visão de um manto mais leve, de um manto menos denso, que na verdade ele está mais espalhado por uma região, onde ele não está tão comprimido, onde ele não está tão exprimido ali. As regiões de zonas construtivas ou zonas divergentes têm uma grande variação na acreção. Esse é um mapinha bem interessante, que ele mostra quantos milímetros estão abrindo por ano. Se a gente for pegar na região do Atlântico, o Atlântico quase que não está abrindo mais. Você vê aqui, ó, quanto mais fria a cor, menor é a velocidade de abertura. Quanto mais quente a cor, maior é a velocidade. Então, enquanto tem região do Atlântico abrindo entre 10 13 milímetros por ano, tem região do Pacífico abrindo entre 140 e 150 milímetros por ano. Em termos de idade, a idade vai variar muito. A gente tem regiões absurdamente antigas, principalmente aqui no Atlântico, em algumas porções do Pacífico que estão sendo consumidas, idades de até 180 milhões de anos. E, logicamente, quando a gente vai se aproximando do limite construtivo, onde tem a erupção atual, a gente tem idades muito mais novas. A erupção parte dos dias de hoje e vai indo entre 10, 20, 30, 40, 60, 80 milhões de anos, até chegar em alguns pontos em que é muito mais antiga, com cerca de 180 milhões de anos. É a idade mais antiga já medida por uma litosfera, por uma crosta oceânica. Não é só a idade e a taxa de crescimento que varia tanto assim, a topografia varia muito. No assoalho oceânico, a gente tem desde a cadeia mesoceânica até os patamares mais baixos, limites de até 3.000 metros de diferença. O assoalho é muito acidentado, aqui é uma imagem de sísmica, mas também retratando essas ondulações no assoalho. Para se ter uma ideia de uma topografia, o quanto que ela é diversificada, aqui a gente saindo de uma região de plataforma continental, com o seu talude e os cânions submarinos, as incisões de cânions submarinos aqui na plataforma, e indo realmente para a região das cadeias oceânicas, temos grandes zonas de falhas transcorrentes, falhas transformantes. Isso daí a gente consegue ver com muita facilidade, inclusive no Google Earth, a quantidade de falha transformante que existe em cadeias, em regiões de crosta oceânica. Além dessas falhas, dessas regiões de falhas transformantes, nós temos a região do que seria o Vale do Rift Oceânico propriamente dito, da abertura, muitos montes submarinos, platôs oceânicos, e o clássico, que seriam essas regiõezinhas aqui mais estáveis, que são das bacias oceânicas. Tudo isso, toda essa topografia com idades distintas, é o resultado da interação dos diferentes estratos com o tectonismo. Vamos lembrar então agora o que é a litosfera oceânica. A gente já viu lá na primeira ou segunda aula o que é a crosta oceânica. A crosta oceânica com seus diferentes estratos, partindo desde uma parte vulcânica, partindo desde uma parte plutônica, passando por uma vulcânica e um estrato mais superficial que seria sedimentar. A camada 1, que tem por volta de 400 metros, ela é basicamente de sedimentos terrígenos transportados por correntes de turbidez. Como o Atlântico e o Índico não têm trincheira para ficar consumindo esses sedimentos, essa camada 1 ela é muito mais espessa na região do Atlântico e do Índico, enquanto o Pacífico, como ele é todo magiado por trincheira que está consumindo esse sedimento, ela é muito mais adelgaçada na região do Pacífico. A gente também já viu as camadas 2 e 3, só um parênteses, a camada 1 são basicamente então sedimentos, depósitos pelágicos, argilas, nódulos de manganês, oósis de calcário e silício. Quando a gente vai para a camada 2, a gente entra nas partes de sedimento já consolidado, com vulcânicas, o basalto amorfadado, as pilolavas de basalto, os diques em lençol, e até que a gente chega na camada 3, que é a do plagiogranito, os gabros com plagiogranitos e algumas intrusões de rochas ultramáficas também. Então vamos agora dar uma detalhada na petrogênese, a petrotectônica dessa litosfera inteira,
que rocha especificamente que eu vou esperar encontrar numa seção ultramáfica, nessa seção inteira de uma litosfera oceânica. Então, para entender essa figura, aqui eu tenho minha câmara magmática, eu tenho um continente aqui, outro continente aqui. Nessa figurinha esquemática aqui no topo, eu tenho até uma subducção sendo representada, mas vamos dar um zoom nessa parte da minha câmara magmática, passando pelas ultramáficas aqui embaixo, os dunitos, peridotitos, indo para a região máfica, que seria a máfica plutônica, depois as máficas vulcânicas e por fim os sedimentos associados. E aqui na câmara a gente tem exatamente a região onde tem o espalhamento do assoalho. Então vamos começar aqui de baixo, na seção ultramáfica, o manto litosférico. A gente vai ter dunito, rasbungito, peridotito, sempre lembrando que essas rochas ultramáficas, ou seja, que não tem sílica quase nenhuma, na hora de classificar a gente tem que levar em consideração a quantidade de olivinas, clino e ortopiroxênios para saber se é um rasbungito, um liazolito, um ebsterito e assim por diante. A feição clássica dessas rochas é o que está aqui em cima. Isso daqui é um peridotito rico em olivina. Esses mineraizinhos aqui é quase tudo olivina. E tem um veio de piroxenito passando aqui no meio dela. Aqui do lado a gente já tem um rasbungito do ofiolito de Oman. Esse é um dos ofiolitos mais bem descritos. Lembrando que ofiolito é um remanescente de litosfera oceânica que foi obductado, ou seja, que não foi para subducção e acabou por uma falha reversa sendo jogado para junto de toda a associação petrotectônica numa zona de subducção. Então, em vez de ser subduzido, está ascendente. Ele está aflorante, perdão. E aqui em cima eu ainda tenho alguns dunitos e peridotitos de furo de sonda bem fresquinhos. Então aqui é só para ter uma noção geral da cara da rocha. Agora pensando, isso daqui foi daqueles... Desculpa, só um parênteses de novo. Esse daqui foi daqueles programas de drilling, de sondagem submarina que eu passei lá na segunda aula, só para mostrar alguns testemunhos que estão publicados. Aqui é para ter uma ideia também, essa imagem maior, porque quando pensa em rocha ultramáfica, direto as pessoas já associam com minerais máficos. E quando olha algo esverdeado, não pensa que pode ser algo ultramáfico. Na verdade, grande parte dessas rochas, dos peridotitos, dos rasbungitos, eles vão ter muita olivina e vão dar esse tipo de coloração aqui para a rocha. Continuando, se a gente vier para um clima tropical e começar a alterar, dificilmente a gente vai achar essa rocha ultramáfica. Lembra que ela está em estabilidade em altíssima temperatura. Quando aflora e começa um intemperismo físico e químico, ela vai embora rapidinho. E se você deforma um pouquinho, o que é muito comum a gente encontrar num clima tropical depois de um metamorfismo são meta-rasbungitos, meta-peridotitos, que geralmente vão estar expostos com piroxenitos ou anfibolitos, isso dependendo do grau metamórfico que você colocar a rocha. E aí você tem que ver toda a associação mineralógica e fazer um balanço de massa para ver o que pode ter escapado ou não durante o metamorfismo. Essa é uma figura Esse é um pedaço de um ofiolito da região leste de Minas, que seria o ofiolito que faz parte do Ribeirão da Folha, em São José da Safira, esse afloramento. Continuando, a gente chega aqui em cima, até agora a gente estava detalhando essa parte ultramáfica, vamos agora para a seção máfica plutônica. Ela é basicamente composta por gabro maciço. Isso daqui é uma foto clássica de um gabro, não tem muito o que detalhar mais em termos de petrografia. Se a gente colocar um metamorfismo, um gabro, a tendência é ele formar um anfibolito. Se for um metamorfismo que vai hidratar a rocha, pode formar um biotitito. Se for desidratar mais ainda a rocha, se a gente for desidratar a rocha em vez de hidratar, a gente pode ir para um piroxenito. A feição clássica, então, esse daqui é um
Um gabbro vai ter diopsídio e plagioclásio. Nesse caso aqui ele já tem alguns anfibólios, fruto de uralitização. Subindo mais um pouco, a gente chega na seção máfica vulcânica. A seção máfica vulcânica vai ter tanto diques em lençol quanto as lavas almofadadas que estão representadas nessa parte verdinha aqui de cima. Essa figura aqui são os diques em lençol do ofiolito de Oman, e a gente ainda tem algumas intrusões aqui do que seria um plagiogranito rasgando esses diques em lençol. Aqui mais umas fotos de lavas almofadadas também do ofiolito de Oman, que é o clássico dos clássicos, e dá até para ver aqui esse material interpillow desenvolvido. Bem no quintal de casa tem algumas rochas, mas aí são muito mais antigas e formam também pillow-lavas. Se for para ver só a curiosidade da estrutura, dá para ir para Catas Altas, lá aflora alguns comatiitos, lembrando que são ultramáficas, não é esse tipo de rocha, mas dá para ver muito bem a interação da viscosidade do magmatismo formando as pillows e o material interpillow. E aí, chegando no topo da sequência, a gente pegou as rochas ultramáficas, saiu da ultramáfica, quer dizer que a gente passou por Mohorovic, saiu do manto, entrou na crosta, vimos os gabbros, os diques em lençol e as lavas almofadadas, e aí a gente chega nessa parte aqui de cima, das rochas sedimentares. São sedimentos pelágicos, carbonatos, que vão recobrir todas essas lavas. Esses sedimentos podem estar aí na forma de silexitos, carbonatos, porque são sedimentos muito fininhos, de baixíssima energia, e é muito comum esse tipo de sedimento estar sulfetado. Isso daí a gente vai ver mais para frente, vai ter uma aula só sobre os depósitos associados a cada ambiente tectônico. Tem muito depósito associado a cadeias e bacias mesmo oceânicas, tem o VMS, tem pelágicos estratiformes, diversos óxidos e hidróxidos, que vão ser detalhados mais para frente. Agora é só para ter uma noção geral das formações petrotectônicas nesse ambiente, e agora no próximo vídeo eu vou detalhar os tipos de movimento transformantes e transpressivos e transtrativos que ocorrem também nessa parte. Valeu!